produto de dois espaços topológicos. Eu quero falar sobre compacidade, né? Bom, você imagina o seguinte, que eu tenho dois espaços, ou na verdade uma quantidade qualquer de espaços, e eu faço o produto, né? Aquele produto qualquer, né? Se o produto for compacto, cada projeção em cada coordenada é compacto. Deixa eu escrever. A projeção, eu vou usar x para denotar o produto, né? E esse aqui é uma das coordenadas, né? A projeção, ela é contínua, né? Na topologia produto, a projeção é contínua. Bom, e aí imagem de compacto por aplicação contínua é compacta. Então, se o espaço produto for compacto, cada eixo é compacto também, né? Isso é uma coisa esperada. Digo, por que esperada? Porque, na verdade, se você pegar uma cobertura de abertos aqui embaixo, por exemplo, nesse eixo, a imagem inversa dessa cobertura de abertos é uma cobertura de abertos assim com faixas, né? Então, se a gente conseguir cobrir o X com essas faixas, por uma quantidade finita de faixas, a gente vai conseguir cobrir o eixo com uma quantidade finita de faixas. A gente, na verdade, tem uma bijeção entre os abertos aqui embaixo e a imagem inversa, ou seja, as faixas aqui em cima, né? Então, ter uma cobertura aberta aqui embaixo é ter uma cobertura de faixas aqui em cima. E conseguir uma subcobertura finita é conseguir uma subcobertura finita de faixas, né? Então, se o espaço todo for compacto, você começa com uma cobertura aberta aqui embaixo, a imagem inversa é uma cobertura aberta de X, formada por faixas, né? Então ela vai ter subcobertura finita, porque a gente está assumindo que o espaço é compacto, e essa cobertura finita por faixas, ela cobre também aqui embaixo o X, né? O X lambda, né? Esse eixo aqui, ou o outro, tudo a mesma coisa, né? Então, se o produto for compacto, cada coordenada vai ter que ser compacta também, né? Não tem como você fazer o produto de coisas não compactas e ter um conjunto compacto, né? Se ele for compacto no produto, cada coordenada tem que ser compacta. Essa é a parte fácil da coisa, né? Agora, quando a gente fala de cobertura, ter subcobertura finita, né? Deixa eu dar uma desenhada. Se eu tenho aqui uma cobertura aberta, que eu só desenhei um pouquinho para não ficar, né, muito bagunçado, mas a gente já viu que com uma base da topologia, por exemplo, no caso do produto aqui, os retângulos, né? Com uma base da topologia, cada aberto você consegue escrever como uma união de retângulos. E aí, como esses retângulos são menorzinhos, né? Quer dizer, cada aberto contém os retângulos todos, né? Então, cada retângulo desse está contido em algum aberto. Se você conseguir garantir que toda a cobertura aberta formada só por retângulozinhos tenha subcobertura finita, ou seja, se você se restringir à base, você conseguir garantir isso só para a base, você garantiu para toda a cobertura aberta, né? Porque essa base são os conjuntos pequenos, né? Por outro lado, a subbase podem ser conjuntos grandes. Se você tiver uma subbase, no nosso caso aqui do produto, as subbases são as tiras, né? Essas faixas assim. Então, assim, é muito claro que não basta você mostrar que toda cobertura de faixas tem subcobertura finita, né? Seria ridículo. Claro que isso não vai funcionar nunca, né? É muito diferente você cobrir com pequenininhos e você cobrir com grandões. Será? Então, hoje a gente vai mostrar que
se você conseguir cobrir, se você conseguir garantir que toda cobertura de faixas, em qualquer direção, tem subcobertura finita, então o espaço vai ser compacto, né? Eu queria observar o seguinte, de novo, falar dos abertos num eixo desse e falar das faixas é a mesma coisa. Então, se esse espaço aqui ele for compacto, né, toda cobertura de faixas verticais, aberta, né? Eu vou ficar falando cobertura, eu estou falando cobertura aberta, mas toda cobertura aberta de faixas verticais vai ter subcobertura finita, né? Porque elas correspondem aqui embaixo a uma cobertura aberta de um conjunto compacto, né? Então, se todos esses forem compactos, quando você fizer o produto, o que você sabe é o seguinte, toda cobertura de faixas verticais, toda cobertura aberta de faixas verticais vai ter subcobertura finita. Toda cobertura aberta de faixas horizontais vai ter subcobertura finita, certo? E isso vai ser suficiente, por incrível que pareça, para garantir que toda cobertura aberta tem subcobertura finita. Então, vamos começar. A hipótese de que cada espaço no produto é compacto, ela corresponde à hipótese de que toda cobertura aberta formada por faixas verticais possui subcobertura finita. Toda cobertura aberta formada por faixas horizontais possui subcobertura finita, né? Eu estou falando como se eu estivesse falando de R2, mas tudo funciona da mesma maneira para qualquer quantidade de espaços que você estiver fazendo o produto, né? Por isso eu estou usando esse lambda aí na notação, né? A gente tem um conjunto lambda maiúsculo, que é o conjunto de índices aí para esses espaços todos, né? Então, por enquanto, com a hipótese, cada espaço desse é compacto. O que a gente sabe é assim, cada cobertura de faixas para esse espaço tem subcobertura finita. Cada cobertura aberta de faixas para esse outro espaço tem subcobertura finita. E assim por diante, né? Então essa é a hipótese. A primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte, e se eu tiver uma cobertura que tem algumas faixas assim, algumas faixas assim, outras faixas em outra direção, né? Isso aqui é um produto gigantesco, né? Então, eu tenho uma cobertura formada não por só faixas verticais, não só por faixas horizontais, mas uma cobertura formada por conjuntos daqui, ó, da subbase, né? Essa é a subbase que a gente vai escolher quando estiver falando da topologia produto, né? Existem outras subbases, né? Mas essa daí é a mais óbvia quando você está falando de topologia produto. Mas será que vai ter será que é possível que exista alguma cobertura que tenha faixas deitadas, faixas em pé e tal, que não tenha subcobertura finita? Então o objetivo agora é mostrar que não tem. Então a hipótese é só as verticais sempre tem subcobertura finita. Só as horizontais sempre tem subcobertura finita. Qualquer uma que seja assim, só correspondente a uma das coordenadas tem subcobertura finita. E a pergunta é, será que se eu tiver uma cobertura que tem faixas em todas as direções aí, será que ela vai ter necessariamente subcobertura finita, né? A resposta é sim, vai ter sempre subcobertura finita. Vamos ver isso, né? Primeiro eu queria me restringir aqui, esse C eu queria falar só das faixas em uma determinada direção lambda. Essa família é muito parecida com aquela outra, né? Só que nessa aqui o lambda está fixado e aquela lá em cima o lambda é qualquer, né? Na verdade essa família aqui é a união de todas essas outras famílias aí para todos os lambdas, né? E aí o que a gente sabe é que se eu pegar uma cobertura aberta, né, formada só por pessoas aqui dentro,
uma cobertura formada só por pessoas nesse C lambda, ela vai ter subcobertura finita, né? Essas são as faixas verticais, horizontais, né? A direção da faixa depende do lambda, né? O que a gente sabe por hipótese é que as coberturas formadas por conjuntos daqui possuem subcobertura finita. E o que a gente quer concluir é que as coberturas formadas por conjuntos dali possuem subcobertura finita, né? Então, para mostrar isso, eu vou pegar uma família de abertos daqui e mostrar que se esse cara cobre o espaço X, então vai ter um monte de faixa aí dentro que também cobre o espaço X. Vamos denotar por A lambda todas as faixas que estão aqui dentro que tem só a direção lambda, né? Então, essa cobertura A aí, ela é formada por faixas horizontais, verticais, em um monte de direção. E aí eu quero pegar só as verticais, só as horizontais, né? E o que eu estou dizendo é o seguinte, algum desses aqui cobre o espaço todo. Então, se você tiver uma cobertura por faixas, na verdade, lá dentro dessa cobertura por faixas, tem uma cobertura formada só por faixas em uma única direção, né? E aí, essa cobertura, por hipótese, vai ter subcobertura finita, e essa subcobertura é uma subcobertura aqui desse A também, então esse daqui também vai ter subcobertura finita, que é o que a gente queria mostrar, né? Para começar, né? Por que isso vai acontecer? Imagina que nenhum desses A lambda cubra o X inteiro, né? Isso significa que nenhum desses A lambda, quando você pega aqui a imagem, nenhum desses aqui, ó, cobre o espaço de baixo, né? Olha só. Eu posso tomar uma coordenada lambda que não é coberta por nenhum desses caras aí, né? Então, se nenhuma faixa vertical cobre o X todo, quer dizer que esse conjunto aqui do meio, né, correspondentes às faixas verticais, esses conjuntos aqui, eles não cobrem o X lambda todo. Então, tem um ponto lá que não é coberto por nenhum desses, né? É a projeção na coordenada lambda da faixa, né? Eu usei essa notação aqui. Pega a faixa, na verdade, tem uma coordenada, tem um X lambda lá em lambda, que toda essa reta aqui eu cobri por faixas assim, verticais, né? Como não, eu cobri não, eu peguei só as faixas verticais. Se não cobrir tudo, quer dizer que tem uma dessas, uma coordenada aqui que não está em nenhuma faixa vertical. Então, toda essa reta vertical aqui não vai ter nenhuma dessas faixas que contém nenhum ponto dessa reta, né? Se você fizer a mesma coisa aqui, ó, com faixas aqui, vai ter também uma direção que ninguém ali, né, é coberto por essas faixas. E aí, ó, a interseção dessas duas retas vai dar um ponto aqui que não é coberto por nenhuma das faixas, nem as horizontais, nem as verticais, né? Então, isso ia significar que esse conjunto A não cobre, né? Formalizando, é assim, pega só as faixas em uma direção, tem uma coordenada que não é coberta, né? Por hipótese, o que eu quero mostrar é que nesse caso, esse daqui também não cobre, né? Então, eu tenho uma família. A conclusão que eu quero é assim, se ela for uma cobertura, um desses aqui vai ser uma cobertura. Né? Então, o que eu vou mostrar é daqui para lá. Né? Se nenhum desses for uma cobertura, então esse aqui também não é uma cobertura. Né? Se nenhum desses for uma cobertura, você tem uma coordenada x lambda que não está em nenhuma dessas faixas aí, né? Para todo lambda. E aí, se você pegar x com essas coordenadas aí, ó, o x não está na união desse A aqui, né? Porque quando você projeta ele não está na união de nenhum daqueles, né? Então ele está na reta. Formaliza melhor um pouquinho isso daí. Mas a conclusão é essa. Então,
ao invés de eu falar só das faixas verticais, ou só das faixas horizontais, ou só das faixas em uma direção lambda qualquer, né? Eu queria que a gente falasse então das faixas, né? O que a gente concluiu é o seguinte: se cada espaço desse for compacto, toda cobertura aberta formada por pessoas na subbase tem subcobertura finita. Então, se você cobrir com faixas, agora não precisam ser todas verticais ou todas horizontais, se você cobrir com faixas, vai ter uma subcobertura finita, porque qualquer cobertura de faixas vai conter uma cobertura de faixas em uma das direções. Foi isso que a gente fez aqui, certo? Então, a gente transformou esse problema do produto em um problema que envolve, na verdade, a subbase, né? E a gente continua essencialmente com o mesmo problema. A parte difícil a gente ainda não fez, né? Porque a gente quer que uma cobertura qualquer tenha subcobertura finita. Mas esses conjuntos aqui são grandes. Quando eu tenho uma subbase, você consegue a base fazendo interseções finitas dos elementos da subbase, né? Aí você consegue uma base. E aí com a base sim você consegue falar de compacidade sem nenhum problema, porque agora você está pegando abertos menores, né? E se os menores tiverem uma subcobertura finita, os maiores também vão ter, né? O que vai resolver o nosso problema agora é o teorema de subbase de Alexander, que é aquele resultado absurdo que a gente estava falando no começo, né? Quer dizer, não é só porque você conseguiu cobrir com essas faixas, que são conjuntos gigantes, né, que você vai conseguir cobrir com conjuntos pequenininhos, né? Então, é uma coisa é uma coisa surpreendente, assim, na minha opinião, né? De qualquer forma, falando da topologia produto, o que a gente tinha como hipótese era assim, cada eixo é compacto e a gente quer concluir que o produto todo é compacto, né? Como cada eixo era compacto, toda cobertura aberta formada por faixas em uma direção tinha subcobertura finita. Isso é a compacidade de cada eixo, né? Então toda cobertura aberta formada por faixas só verticais tem subcobertura finita. Toda cobertura aberta formada por faixas só horizontais tem subcobertura finita, né? Mas aí a gente mostrou agora há pouco que, na verdade, toda cobertura aberta formada por faixas, podem ter faixas em tudo quanto é direção, ela vai ter subcobertura finita. Na verdade, toda cobertura aberta formada por faixas vai ter uma subcobertura formada só por faixas em alguma direção, né? A gente viu que se isso não fosse verdade, toda direção ia ter um ponto ali, todo eixo ia ter uma coordenada, que qualquer cara que tivesse essa coordenada não seria coberto por nenhuma, não seria coberto por essas faixas aí, a lambda, né? E a mesma coisa nas outras direções, e a gente pegava um ponto X que estava na interseção de todas essas coordenadas, quer dizer, o X que tem todas essas coordenadas aí, a gente ia ter um cara que não ia ser coberto por nenhum, por aquele A todo, né? Por nenhuma faixa. Você podia usar as faixas verticais, horizontais, em qualquer direção que ele não ia cobrir, né? Então, o que a gente conseguiu foi pegar essa coisa de faixa só na horizontais, faixa só na verticais, e transformar isso em, olha, toda cobertura aberta formada por elementos da subbase, ou seja, a gente tem um espaço topológico e tem uma subbase desse espaço topológico. Agora, se você quiser continuar pensando no produto, excelente, mas agora a gente não está mais falando do espaço produto, é um espaço topológico qualquer e você tem, por algum motivo, uma subbase desse espaço, né? Para mostrar que esse espaço é compacto, tudo que você precisa é mostrar que toda cobertura aberta formada por elementos só da subbase tem subcobertura finita. Só chamar a atenção, esse negócio de ficar dizendo tem subcobertura finita, dizer é tranquilo, mas escrever nesse quadro pequenininho
é bem ruim, né? Então eu vou escrever só tem, certo? Quando eu disser tem subcobertura finita, ok? Então, a gente já mostrou isso para o espaço produto, né? Quando no produto cada eixo é compacto, o que vai acontecer é que as faixas, em todas as direções possíveis, as faixas abertas formam uma subbase e a gente já viu que qualquer cobertura formada por faixas abertas vai ter subcobertura finita. E aí, com esse teorema aqui, a gente vai conseguir concluir que o produto, então, é compacto, certo? Mas agora a gente não está mais falando de topologia produto, a gente está falando de um espaço topológico que tem uma subbase aí que você conseguiu, e é uma subbase tão boa que você consegue mostrar essa propriedade aí para essa subbase, né? No nosso caso lá eram as faixas, né? Muito bem, aí então vamos partir para a demonstração disso daí, né? Eu vou primeiro dizer qual é a ideia. O que a gente vai mostrar é que se eu tiver uma cobertura aberta que não tem subcobertura finita, como o quadro é pequenininho, eu vou abreviar, né? Quando eu escrever não tem, é assim, é uma cobertura que não tem subcobertura finita, tá? Não vou nem dizer que é uma cobertura e nem que o que ela não tem é uma subcobertura finita. Escrever só não tem. Então, se eu tiver uma cobertura aberta que não tem subcobertura finita, o que a gente vai fazer vai ser construir uma outra cobertura aberta formada só por elementos da base que também não tem subcobertura finita, né? Então, no caso lá do produto, seria assim, olha, o fato de existir, não é uma subfamília nem nada, o fato de existir uma cobertura aberta que não tem subcobertura finita, vai garantir que existe uma cobertura aberta formada só por elementos da subbase, ou seja, só por faixas, que também não tem subcobertura finita, né? Isso é o que a gente vai fazer, né? Bom, como a gente está querendo falar da subbase, é mais fácil se a gente, ao invés de pegar coberturas abertas quaisquer, a gente pegasse só os retângulos, né? Que são as interseções finitas dos elementos da base, né? Então, essa subbase, ela gera uma base. E para a base é suficiente, né? A gente já sabe. Se tiver uma cobertura que não tem subcobertura finita, a gente refina esses caras, essa cobertura, pegando os abertos da base, que são pequenininhos, para escrever todo mundo como união, e aí você vai ter uma nova cobertura que refina essa cobertura anterior, que também não tem subcobertura finita, né? Isso a gente já sabe. Então, eu vou substituir esse aberto aqui por abertos da base, só que a base formada por esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é uma subbase, e se você pegar todas as interseções finitas desse cara aqui, você tem uma base, né? Eu não vou ficar falando isso não, e eu vou chamar só essa base só com essa letra B aqui, né? Então, a imagem, se você está pensando em termos de produto, né, da topologia produto, a imagem é assim, esse cara aqui são as faixas em qualquer direção, e esses caras aqui são aqueles retângulos, né? Se for uma topologia produto com produto infinito, é um retângulo meio grandalhão também, né? São interseções finitas de faixas, assim, num número finito de coordenadas é retângulo. Depois nas outras todas é como se fosse uma faixa, né? Mas uma faixa, certo? Acho que tá claro, né? Então, é isso que a gente vai mostrar. Se eu tiver uma família dessa que não tem subcobertura finita, eu vou construir uma formada só por faixas, no caso, né? Só por pessoas na subbase, que também não tem. Ou seja, se o espaço não for compacto, vai ter uma família dessa aqui. Ou seja, se toda família, né, se toda cobertura aberta aqui tiver subcobertura finita, para a base também vai ser verdade. E se para a base for verdade, vai ser verdade
para qualquer cobertura aberta, né? Não só formada por elementos da base, não só formadas por elementos da subbase, mas qualquer cobertura aberta vai ter subcobertura finita, ok? Eu queria explicar como é que vai ser a passagem daqui para cá, né? A gente tem aí, se você pegar famílias finitas aqui, elas não cobrem, nunca cobrem, qualquer família finita que você pegue aqui dentro, elas nunca cobrem o espaço inteiro, né? Deixa eu desenhar o que a gente vai fazer para construir essa família ativo aqui. A família A, que cobre o espaço todo, eu desenhei só alguns elementos aqui da família A, mas a família A cobre tudo e ela, a princípio, não tem subcobertura finita. Então, eu peguei uma família, assumindo que o espaço produto, ou que o espaço que a gente está trabalhando, né, não é mais o produto, é um espaço qualquer e o que a gente sabe é sobre a subbase, né? Então, eu tenho esse espaço e ele, a princípio, não é compacto, certo? Então, eu tenho uma cobertura que não tem subcobertura finita. Na verdade, eu tenho uma cobertura formada por abertos da base. Então, esses caras aqui, eles não são retângulos, eles são interseção de uma quantidade finita de elementos da base. Deixa eu escrever isso aqui. Tá aqui. Pega um elemento qualquer aí dessa cobertura e escreve ele como uma interseção finita de pessoas lá em C. Esses caras aqui é como se fossem as faixas, né? A interseção dessa faixa com essa faixa, né? São conjuntos grandalhões, né? Então, mesmo o A não tendo subcobertura finita, se eu acrescentar no A essa faixa aqui, ó, pode ser que agora, com essa nova faixa aí sendo acrescentada nesse conjunto, essa família tenha uma subcobertura finita, né? Eu não preciso mais cobrir esse pedaço aqui, já vai ser coberto pela faixa. Então pode ser que eu consiga cobrir agora com uma família finita, né? Eu estou falando dessa família aqui. Eu peguei a família que eu já tinha e acrescentei uma faixa. Então eu posso acrescentar essa faixa, eu posso acrescentar essa faixa, né? Eu posso fazer isso para cada conjunto que está ali, né? Essa nova família, como tem um conjunto grandalhão lá agora, pode ser que ela tenha subcobertura finita, né? Pega esse cara e cobre o resto aqui, menos essa faixa, né? Então, pode ser que esse cara tenha subcobertura finita. Eu estou falando esse cara, mas são vários, né? Para o C1, eu posso acrescentar uma faixa. Para o C2, eu posso acrescentar outra faixa e assim por diante. Então, aqui tem várias famílias, né? Será que todas elas podem ser... Olha só, para esse desenho aqui, se eu conseguir... Deixa eu trocar isso aqui por C1. Por C2. Pronto, essa família aqui, vamos supor que você consiga cobrir ela agora com uma quantidade finita de pessoas aí dentro, né? Com uma subfamília finita. E vamos supor que você possa fazer a mesma coisa para essa outra faixa aqui. Agora eu estou usando o C1, né? Esse cara aqui é o C2, esse aqui é o C1. Se esse cara aqui tiver subcobertura finita, quer dizer, você consegue cobrir todo mundo, menos a faixa você não precisa mais cobrir, né? Você pega o C2 para estar na subcobertura finita, e depois você usa outros elementos de A para cobrir o resto, que está fora da faixa, né? Significa que você cobriu, ó, essa parte de fora aqui toda, né? E aí, vamos supor que esse tenha subcobertura finita, esse tenha subcobertura finita. Então você consegue, juntando essas duas subcoberturas finitas, você consegue cobrir todo mundo, menos esse quadradinho aqui, né? Essa é que é a ideia da demonstração, certo? Então, a gente pode pegar essa família A e acrescentar o C1, ou seja, acrescentar essa faixa.
Pode ser que agora isso tenha uma subcobertura finita. A gente pode acrescentar o C2, colocar essa faixa, em vez do C1, não é o C1 e o C2 não, ao invés do C1 a gente acrescenta o C2. Pode ser que essa família tenha subcobertura finita. Agora, se todas elas tiverem, se as duas tiverem, você vai conseguir cobrir com elementos de A o conjunto inteiro, né? Porque dizer que esse aqui tem subcobertura finita quer dizer que com elementos de A você consegue cobrir todo mundo menos essa faixa, né? Dizer que esse aqui tem subcobertura finita quer dizer que você consegue cobrir todo mundo menos essa faixa. Agora, se você juntar essas duas famílias, a única coisa que você não está cobrindo é a interseção dessas duas faixas, né? Se você fizer isso para N famílias, todas elas tiverem subcobertura finita, você junta todas essas subcoberturas finitas, e aí a única coisa que você não vai estar cobrindo vai ser a interseção de todas essas faixas, né? Vai ser esse elemento aqui. Então, se você ainda acrescentar esse, pronto, agora você tem uma subcobertura finita, tá? Tenta formalizar isso daí, mostrar que se para todo J, C1, C2, esses caras aqui tiverem subcobertura finita, você vai ter que esse elemento mais a união das coberturas finitas aqui, tirando esse C1, C2, vai ter também uma subcobertura finita. Não, eu vou formalizar, tá? Eu vou formalizar. A imagem é essa do desenho. Deixa eu vou escrever aqui, senão fica um pouquinho acochambrado. Não, mas eu quero, o quadro é pequeno, eu vou ter que apagar então eu quero que você tenha essa imagem, né? Eu acrescentei o C1, eu acrescentei o C2, o C3, e o que eu quero mostrar é que se todas essas famílias tiverem subcobertura finita, esse A também vai ter. Ou seja, tem algum desses que não tem subcobertura finita. Eu vou acrescentando faixas aí, de modo que eu continue tendo uma cobertura. Se eu estou só acrescentando gente, ela continua sendo uma cobertura, e ela vai continuar não tendo subcobertura finita, né? E o que é interessante é que esses caras que eu estou acrescentando, eles são grandes, né? Eles são faixas, assim, eu só tinha retângulos aí dentro. E aí, como esse cara não tem subcobertura finita, eu digo assim, então, se essa faixa, quando eu acrescentar, tivesse subcobertura finita, se essa faixa, quando eu acrescentar, tivesse subcobertura finita, significa que tem elementos aqui de A que cobrem todo mundo menos a faixa verde, uma quantidade finita. Tem uma quantidade finita que cobre todo mundo menos a vermelha. Ora, junta esses caras todos. Você vai ter uma família que cobre todo mundo menos o retângulo azul, uma família finita. Agora acrescenta o retângulo azul, pronto, você tem uma família finita que cobre todo mundo, certo? Eu vou escrever a formalização disso aqui. Só para recapitular, eu tenho uma cobertura formada só por elementos da base, quer dizer, cada elemento dessa cobertura é uma interseção finita de elementos lá da subbase, né? A base, não existe a base de um espaço topológico, né? Quando eu estou dizendo aqui a base, é porque eu tinha uma subbase e com essa subbase eu construí uma base, tomando todas as interseções finitas, né? Então eu vou dizer a base, certo? Mas a base é tal que todo mundo tem essa cara aqui, é uma interseção finita de elementos da subbase, né? Agora, pega um cara qualquer nesse A aí, né? Ele é interseção finita, interseção de C1, C2, Cn. Então eu escolhi alguém e escrevi ele como uma interseção finita de elementos da base. Agora eu vou pensar não nessa família A, mas eu vou acrescentar, eu estou acrescentando a faixa, né? Como naquele desenho que eu fiz agora há pouco. Se eu acrescentar a faixa, pode ser agora que essa nova família, que tem essa faixa, que é um conjunto grandão aí, tenha uma subcobertura finita, certo? Então, imagina que eu tenho aqui uma subcobertura, eu não escrevi, mas finita,
Então, eu tenho agora, para cada família dessa, imagina que eu tenho uma subcobertura finita, né? Dizer que esse cara aqui cobre é a mesma coisa que dizer, se eu tirar esse, porque esse CJ pode estar aqui dentro, né? Eu vou remover esse CJ, e aí esse cara com o CJ removido, ele cobre X menos CJ. Então eu tenho uma cobertura finita, que é uma subfamília de A, que cobre esse cara aqui, né? Então, para cada J eu tenho uma família finita dessas aí, né? Se eu fizer a união de todos esses e tirar todos os CJs, deixa eu ver se eu consigo adaptar isso aqui. Se a gente pegar a união de todos esses carinhas aqui e tirar todos os CJs, certo? Eu vou ter uma família que cobre esse conjunto aqui para todos os CJs, né? Cobre X menos CJ para todos os CJs. Então, cobre a união, na verdade, né? Se cobre todo mundo, cobre a união, né? E a união é você pegar X e retirar todos os CJs. Eu vou escrever assim, ó. Essa nova família aqui, gigantesca, ela é uma subfamília de A. Ela é finita, porque ela é a união de uma família finita, a união finita de uma família finita. Então aqui eu tenho uma subfamília finita de A que cobre esse conjunto aqui, ó, X menos esse negócio aqui, né? Porque cada um deles cobre X menos o CJ correspondente. Então, a união de todos eles cobre X menos a interseção desses CJs, né? Só que a interseção dos CJs é o próprio A, esse conjunto aqui que a gente escolheu, né? Essa família é uma subfamília finita de A e cobre X menos esse cara aqui. Mas eu pegar esse cara aqui e acrescentar nessa família, eu cubro X. Eu falei que eu ia formalizar, mas ainda não ficou muito bem formalizado, né? Eu sugiro que você pegue papel e lápis ou vá no computador e formalize isso daqui, certo? Eu construí uma família finita aqui em A, esses caras aqui, ó, a J não está em A, mas se você excluir o CJ, aí você tem alguém em A, né? Nessa família A. Tem muita gente com nome A aqui, mas... Então, esses caras todos aqui são formados por pessoas aqui em A. Quando você faz a união, e são finitos. Quando você faz a união finita de uma família finita, você tem uma família finita. E está toda contida em A. Então, é uma subfamília finita de A. Ela ainda não cobre o X, mas ela cobre X menos esse carinha aqui, que infelizmente eu chamei de A, né? Só que esse cara aqui também está aqui, né? Eu peguei alguém que estava lá, certo? E aí, se eu pegar ele e colocar nessa família aqui, eu vou ter uma família finita agora que cobre o X todo, certo? Por hipótese, esse cara não tem, né? O espaço que a gente está trabalhando, por hipótese, não é compacto. Então, existe uma cobertura formada só por elementos da base que não tem subcobertura finita. E o que eu estou dizendo para você é que eu posso aumentar essa cobertura, acrescentar um elemento da subbase, que de certa forma substitui esse aqui, mas eu só estou acrescentando. Eu vou acrescentar uma faixa dessa e vou construir um conjunto que continua, claro, cobrindo o espaço X, porque você pega uma cobertura e acrescenta mais alguém, continua sendo uma cobertura, mas ele continua não tendo subcobertura finita, né? Eu posso escolher um desses caras aqui, não vai ter subcobertura finita. Esse é o ponto todo dessa ideia da demonstração, né? Você consegue sempre escolher, pegando um desses aqui, um retângulo, você consegue escolher uma faixa e acrescentar esse elemento da faixa na família A e ter uma nova família um pouquinho maior que também não tem subfamília finita, apesar de você ter colocado dentro dela uma faixa
inteira, certo? Então, é sempre possível pegar essa família e aumentar ela um pouquinho, sempre mais ou menos, né? Eu vou falar sobre o sempre possível. A demonstração usa o lema de Zorn, quer dizer, essa demonstração que eu vou mostrar usa o lema de Zorn, e aí você precisa saber o que é o lema de Zorn para poder entender, certo? Mas, de novo, a gente tem uma família de abertos aqui que não tem uma cobertura de abertos que não tem subcobertura finita, e são abertos formados por elementos da base, né? São retângulos, quer dizer, são interseções finitas da subbase, que é o cara que a gente está interessado, né? E eu vou pensar nessa família aqui, ó. Todas as coberturas de elementos da base que contém esse cara, então esse cara está lá dentro, né? E não tem subcobertura finita. Esse cara está dentro dessa família, esse cara está dentro... É o menor elemento dessa família, né? Estou pegando todo mundo que contém ele e também não tem subcobertura finita, certo? Para a gente usar o lema de Zorn, eu vou dizer o que é o lema de Zorn e dizer por que a gente pode usar aqui, né? Eu vou falar de um jeito simplificado porque a gente está falando de famílias de conjuntos, né? E quando a gente fala um maior que o outro, é inclusão, né? E sempre que eu tenho uma família de conjuntos que vai crescendo, vai aumentando, eu posso tomar a união de todas elas como se fosse um limite crescente dessa família de conjuntos, né? Mas o que o lema de Zorn diz é o seguinte: se você pegar famílias de conjunto que crescem, famílias de conjunto aqui em lambda que crescem para alguma família de conjuntos, e você mostrar que essa família necessariamente está em lambda, então lambda tem um elemento maximal, quer dizer, vai ter uma família aí dentro que você não consegue aumentar, certo? Então, o que eu quero fazer é mostrar que isso aqui vale e concluir que tem um elemento maximal lá. Por que isso vale, né? Olha só, se eu pegar a união de todas essas famílias que estão crescendo, né, e for para F, bom, essa união vai ser formada por elementos da base, porque todo mundo aqui é formado por elementos da base. Então, quando você pega a união, né, de todos esses caras, eles são formados por elementos da base, né? Essa família, qualquer uma dessas contém essa família A. Então, claro, se você for aumentando, continua contendo a família A, né? A dificuldade para concluir que esse cara também está aqui dentro é mostrar que ele também não tem uma subcobertura finita. Nesses processos que usam o lema de Zorn, é sempre, eu não sei se é sempre, mas assim, normalmente é muito importante essa questão da finitude, né? Você conseguir finitos carinhas que façam alguma coisa. Porque olha só, se esse daqui tivesse uma subcobertura finita, esse cara aqui tivesse uma subcobertura finita, você ia ter finitos elementos que cobriam X. Mas esses finitos elementos eles iam estar contidos em algum desses, né? Porque como esse F é a união, significa que cada um deles está contido em algum daqui. Você pegou o cara crescendo, vai ter um deles que vai conter todo. Se a gente estivesse falando de uma coisa infinita, então cada um deles ia estar contido em algum, mas podia ser que todos eles não tivessem contidos em nenhum, né? Então, essa coisa da finitude tem um papel-chave aqui. Se esse cara tivesse uma subcobertura finita, esses elementos, esses finitos elementos, iam estar todos contidos em algum desses aqui. Então, esse daqui também ia ter uma subcobertura finita, né? Mas, por hipótese, ele não tem, né? Então, como esses aqui não têm subcobertura finita, esse daqui, que é o limite, né, é a união de todos eles, também não tem subcobertura finita. Se ele tivesse subcobertura finita, ia ter algum daqui que também ia ter subcobertura finita, né? Então, de fato, essa família aqui satisfaz as hipóteses do lema de Zorn. Quando você pega uma coisa assim, o limite
a cota superior, sempre tem, na verdade o que a gente está dizendo assim, sempre tem uma cota superior que está lá, eu escrevi desse jeito, né? Se você pegar a união de todo mundo, também está lá. Certo? Então a gente pode usar o lema de Zorn e concluir que existe um elemento maximal, ok? Eu vou escrever aqui. Pega esse elemento maximal, não é o elemento maximal, podem ter vários, né? Mas pega um elemento maximal aí de lambda, né? O que é um elemento maximal? É um que não está contido propriamente em ninguém daqui, certo? Então, se eu tiver uma cobertura formada só por pessoas na base, né? Que não tem subcobertura finita e contém esse carinha aqui, ele não pode ser estritamente maior do que esse. Se ele contiver esse daí, ele vai ter que ser igual. Né? Então, se eu pegar um cara que é maior no sentido de que contém esse, ele vai ter que ser igual, se ele satisfaz essas coisas todas aqui. Né? Mas pelo que a gente estava falando agora há pouco, sempre que eu tenho uma cobertura formada só por elementos da base, eu consigo aumentar ela um pouquinho. Né? Aumentar como assim? Eu pego um carinha aqui, e eu consigo, como os carinhas aqui eles são interseção de infinitos elementos da subbase, a gente consegue escolher um da subbase que eu posso acrescentar aqui, aumentando esse conjunto. Isso aqui vai ser tudo satisfeito e ele vai continuar não tendo subcobertura finita. Foi isso que a gente fez agora há pouco. Ou seja, qualquer conjunto desse eu posso aumentar. Como assim aumentar, né? Eu botei mais um. Ele ficou maior, só que ele era maximal. Mas quando eu estou dizendo esse maior, ele pode não ter aumentado, né? Quando você tem um conjunto, você acrescenta alguém lá dentro, pode ser que ele não esteja aumentando de verdade, né? Quando esse cara que você colocou lá dentro já estava lá dentro, né? Então o que acontece aqui é que qualquer carinha que você pegar aqui dentro vai ter, como ele pode ser escrito assim, vai ter algum desses CJ aqui que você pode colocar lá dentro sem perder essa propriedade aqui. Ou seja, você coloca lá dentro e essa nova família, esse cara e mais um desses conjuntos aqui, continua aqui. Ora, mas se ele era maximal, significa que quando você colocou esse cara lá dentro, não aumentou. Né? Significa o quê? Que esse carinha aqui está contido, né, em algum desses e esse aqui está lá na base. É uma coisa um pouco esquisita isso que eu vou escrever, mas significa isso daqui. Se você pegar essa família ali e desconsiderar todo mundo que não já está na subbase, ou seja, as interseções finitas que não são um conjunto só, né? Se tiver interseção de dois, você pode jogar esses caras todos fora, que você continua tendo uma cobertura. Né? O fato desse cara aqui ser maximal significa que todos os que eram da base, que não eram aqui da subcobertura, como eles eram interseção finita, você podia pegar um desses e incluir lá, só que ele já estava lá dentro. Então, tem um desses aqui que já está lá dentro, pela maximalidade. Né? Então, tem um cara que já está lá dentro. Significa que você pode pegar esse A e jogar fora e considerar só o CJ que você acrescentou. Você vai continuar tendo uma cobertura. Né? Então, você consegue substituir todos os caras da base. Substituir não, você consegue jogar fora todos os caras da base porque tem alguém maior do que eles aqui. Então, se esse F estrela é uma cobertura, esse carinha aqui também é uma cobertura. Né? Só que agora ele é uma cobertura formada só por elementos da subbase. Né? Esse aqui era uma cobertura sem subcobertura finita. Essa aqui é uma subcobertura daquele lá. Então ela também não pode ter subcobertura finita. Então a gente começou com uma família que cobria por elementos da base e não tinha subcobertura finita, usando o lema de Zorn e aquela argumentação que a gente sempre pode aumentar um conjunto aí e manter ele aqui dentro, aumentar e manter ele aqui dentro, a gente consegue, pegando um elemento maximal,
usando o lema de Zorn, mostrar que, na verdade, essa família aqui cobre o espaço X. E como essa aqui não tinha subcobertura finita, essa aqui também não tem, então a gente conseguiu uma cobertura aberta formada só por faixas, só elementos da subbase, que não tem subcobertura finita. Certo? Esse foi o lema, o teorema de subbase de Alexander. Certo? Eu vou mostrar uma coisa rapidinho. Só para arrematar, um subconjunto de Rn, ele é compacto somente se ele for fechado e limitado. Né? Bom, ele tem que ser completo, então ele tem que ser fechado. Se você souber que nos espaços de Hausdorff os compactos são fechados, então ele tem que ser fechado de novo. Né? E ele, se ele for compacto, ele tem que ser limitado. E eu nem defini o que é limitado direito. Mas para mim, aqui limitado vai ser assim: cada coordenada está contida num intervalo finito, né? No intervalo. Certo? Cada coordenada está contida num intervalo. Então, ele está contido, na verdade, num produto de intervalos. Ok? Então, ele é fechado e limitado. Por que que ele é limitado, né? Aí você, se ele não tiver contido, determinada coordenada não tiver contido em nenhum intervalo, você pode pegar intervalos crescendo, 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 crescendo. A união vai dar tudo, uma hora, né? E se ele não tiver contido, né? Não vai ter nenhuma subcobertura finita, certo? Formaliza bonitinho isso daí. Mas a volta, olha só, se ele for fechado e limitado, ele é compacto. Segue dessa coisa de produto de compactos ser compacto, né? Porque o que eu estou dizendo para você é que eu meio que defini limitado como sendo isso aqui. Se você já sabe que esses intervalos fechados são todos compactos, o produto de compacto é compacto e um fechado dentro de um compacto é compacto. Então você faz a volta assim, né? E aí, essa coisa aqui era bem facinho lá atrás, né? Fechado e limitado é compacto.